Cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos início ao plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2020, uma edição especial para jovens e adultos. Tema geral, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista dessa lição é o Rico Bergsten, é uma lição original de 1993, reeditada pela CPAD como uma edição especial. Então a lição vai falar sobre Daniel ora por um despertamento. E aí, se você gostar, pode dar o seu like, se inscrever no canal, baixar gratuitamente o PDF PowerPoint dessa aula. Os objetivos específicos dessa lição são 1. Apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. 2. Pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E 3. Destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então nós temos como textual, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe, ela está em Daniel, primeiro no capítulo 9, depois no capítulo 6, depois no capítulo 2 e na sequência em Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, ok? Então você pode pausar nesse momento da aula e fazer a sua leitura nesses textos que estão aqui, ok? E aí nós chegamos à introdução da lição, ela diz o seguinte: os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5,15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses 2,15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, Daniel 1, versículo 1 ao 4, depois versículo 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então essa introdução aqui é muito interessante. Ela mostra que Daniel ele viveu uma vida inteira, atravessou o reino de Nabucodonosor, Belsazar, passou pelo reinado de Dario e Ciro. Então ele consegue atravessar praticamente todo o percurso da sua vida de maneira que glorifica a Deus, porque não se corrompe, mesmo estando em uma nação estranha, ok? Nós passamos então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro tópico a gente tem Daniel foi despertado para orar, depois a resposta às orações de Daniel, e no terceiro tópico o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então essa é a estrutura da lição. E os pontos de cada tópico eu coloco agora para vocês. No primeiro a gente vai ter Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, depois a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. E 3, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. No tópico 2, a gente tem a resposta às orações de Daniel. No ponto 1, veremos a Bíblia relata o que realmente aconteceu. E no ponto 2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. E no tópico 3 nós veremos o rei Ciro foi despertado em seu espírito e depois o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Então o que você vê aqui é a estrutura de tudo aquilo que será tratado na lição. Quando a gente coloca isso num único plano, num único slide, a gente forma um mapa mental que nos dá condição de saber até onde o comentarista avançará. Isso nos ajuda a acelerar o processo de assimilação
do conteúdo. Quero lembrar aqui que o conteúdo que eu proponho não é uma aula antecipada, mas sim um plano de estudo, ou seja, uma maneira objetiva de você partir de pontos específicos da lição para, a partir do seu próprio raciocínio e estudo, você conseguir entender a lição e expandi-la. Você que é aluno, para aprimorar o seu conhecimento, e você que é professor, para organizar melhor a sua aula, tá? Por isso eu também trago aqui a gestão do tempo em aula para os professores. Lembrando que a gente tem uma média de 70 minutos na maior parte das salas de aula de escola dominical para lecionar. Então, eu distribuo da seguinte forma, nessa lição, 25 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 20 no terceiro, dando um total de 70 minutos. Algumas escolas dominical têm mais tempo de aula para os professores e outras têm menos, mas a média na maior parte é essa, 70 minutos ou 1h10, ok? Então nós partimos para o primeiro tópico. Daniel foi despertado para orar e os seus pontos. Vamos ver. Aqui o título do tópico e o que eu estou fazendo a partir dessa lição é uma pequena mudança em relação às lições anteriores. Em vez de eu colocar todo o trecho que o comentarista põe, eu coloco apenas o que eu considerei mais relevante dentro do texto dele. Então, toda vez que você encontrar um texto sobre um fundo preto, ok? Texto branco, fundo preto, é um recorte retirado do próprio texto da lição, tá bom? Você vai encontrar lá na sua lição esse trecho, exatamente como está aqui. E vai valer para todos os pontos em que eu colocar no slide, ok? Então, em relação ao título do tópico, Daniel foi despertado para orar, o trecho que eu achei mais relevante é esse. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel 9, 1-3, e orou com perseverança. Então, a gente parte assim agora para o primeiro ponto. Olha lá, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Então, esse trecho que está sobre esse fundo preto é retirado do próprio ponto. Então, é o que eu considerei mais relevante em relação a esse título, tá? Vai ser assim em todos os tópicos. Então ele diz o seguinte, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, trecho selecionado, Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Trecho muito relevante, e o que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte, ó, para pensar. Daniel é um dos grandes exemplos de que um servo de Deus pode ser um estadista sem, no entanto, se corromper. E aqui está um ponto importante para você, aluno, refletir, você, que é professor, propor até mesmo em sala de aula, como uma reflexão mais abrangente. Por quê? Vamos comparar com os nossos dias. Tem muitos que são cristãos, ou têm o título de cristão, de evangélico, e entram, por exemplo, na política e em pouco tempo já se corrompem, né? Se corrompem por pouca coisa. Sujam os próprios nomes, sujam a honra e sujam até mesmo o nome da igreja a que pertence e, de um modo geral, ao cristianismo. Então está aqui um exemplo para reflexão nossa, que sim, um cristão pode ser um estadista, pode ser um político, pode ser uma pessoa importante no sentido secular para a sociedade e ainda assim conservar o seu relacionamento com Deus. O grande exemplo disso é Daniel, a gente tem o exemplo também de José no Egito. Então é um ponto para uma reflexão mais profunda, eu acho bacana você fazê-la aqui, ok? Aí a gente passa para o ponto seguinte, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Trecho selecionado, Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, Daniel 6 e 10. Sobre esse ponto que eu tenho a dizer é o seguinte, Daniel é a prova de que quando organizada em rotina, a vida se torna mais assertiva. Então isso aqui é extremamente importante, principalmente para nós que servimos a Deus e de um modo geral vale para todas as pessoas. Quando você tem uma vida mais organizada,
com uma administração e uma divisão de tarefas, por exemplo, de compromissos, elencando o que é prioridade para a sua vida e o que pode ser colocado como secundário, quando você organiza essas coisas, coloca dentro de um padrão, a sua vida se torna mais organizada e mais assertiva. E foi isso que Daniel fez. Ao ter o costume de orar 3 vezes ao dia, isso significa que ele tinha momentos específicos de oração. Então aquilo se tornou uma rotina, um hábito na vida dele. E tendo aquele hábito, ele se acostumou a isso. Então, tendo horários específicos para fazer algumas coisas específicas, a gente consegue se organizar melhor. Por exemplo, se você não consegue orar durante muito tempo, ou você perdeu a habilidade de orar, você pode, por exemplo, dividir a sua oração diária em 3 períodos de 5 minutos, por exemplo. Não está orando nada. Ou conseguir tirar 5 minutos de oração na parte da manhã, 5 minutos de oração na parte da tarde, 5 minutos de oração na parte da noite, em alguns dias você vai estar tão cheio da presença de Deus que você vai estar orando 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, não sei. Mas alguma coisa dentro dessa ordem vai acontecer. Por quê? Porque você se organiza, aí você pega o ritmo daquilo. Quando você vê, você está deslanchando, né? Seja na oração, seja para outras coisas. Mas como a gente está falando de oração, vale a pena ressaltar isso e acho que é uma coisa interessante para se discutir em sala de aula e para se refletir pessoalmente. E o ponto 3, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Recorte do texto: dividido foi o teu reino, e deu os seus medos e aos persas. Daniel 5:28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. Meu comentário aqui, de um modo geral, pessoas imersas em oração são envolvidas por Deus em grandes acontecimentos. Pode perceber, quando uma pessoa começa a buscar intensamente a Deus, ela se torna um instrumento mais específico e mais contundente do Espírito Santo. Por quê? Porque tem uma intimidade maior com Deus. E Deus acaba usando ela, de repente, para falar com pessoas importantes da sociedade, ou para ir orar por alguém, uma pessoa influente, muito rica, que está com uma enfermidade, Deus cura aquela pessoa e se torna um grande testemunho aquilo. Vocês sabem que isso acontece. Mas depende de uma vida consagrada a Deus. E Deus pega gente pequena, assim, gente considerada como nada. Às vezes um morador de uma periferia da periferia, e leva ele para fazer uma oração para alguém que mora na área mais nobre da cidade, e aquela pessoa consegue ter acesso à casa daquela pessoa, ora por ela e Deus abençoa de alguma forma. E aí o nome dessa pessoa fica sendo relacionado a esse caso. Então isso acontece, é só um exemplo. Vocês com certeza conseguem pensar em outras coisas também que podem ser trazidas para essa lição. O fato é que Daniel era um homem de profunda relação com Deus na oração, e ele deu aquela palavra firme, aquela palavra reta para o rei Belsazar, que prometeu para ele muitas coisas. E mesmo assim, o Senhor naquela noite julgou o reino dele, e Daniel fez parte também, mais uma vez, uma vida inteira de acontecimentos importantes. Mais uma vez ele está inserido num contexto desse. Eu creio que se eu e você orarmos mais, buscarmos mais a presença do Senhor, Deus nos colocará em contextos importantes da história. E aí poderemos também fazer parte de acontecimentos importantes, ok? Assim a gente fecha esse ponto, esse tópico 1, vamos para o 2, a resposta às orações de Daniel. Então, aqui, o recorte que eu achei mais importante na introdução ao tópico, né, diz o seguinte: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então Jeremias 29:10, que o comentarista coloca como introdução a esse tópico, é mais importante do que qualquer comentário. Por isso que eu sempre prefiro colocar, se tem texto bíblico, eu coloco o texto bíblico em vez de colocar o comentário do comentarista ou o meu, porque é muito mais importante. Vocês vão ver o porquê nesse mesmo tópico. Aí ele diz o seguinte, que no primeiro ponto, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Trecho selecionado: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então, Esdras 1, do versículo 1 ao versículo 3. E aqui o meu comentário:
Desculpa, entrou a parte 2, mas a gente já vai comentar. Meu comentário sobre esse trecho 1. Algumas décadas depois da profecia de Jeremias, a palavra do Senhor se cumpre por meio de Ciro. Então, olha que conexão da introdução ao tópico e o ponto 1. São dois textos bíblicos que se completam. O primeiro em Jeremias 29:10, falado por ele décadas antes, talvez 50, 60, 70 anos antes. Depois a gente vê o cumprimento em Esdras, Ciro mesmo testificando daquilo que Deus tinha prometido através de Jeremias. E aqui no ponto 2, que entrou junto no slide, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Então você vê que o tópico todo se completa, você pode até tratar de uma única vez o ponto 1 e o ponto 2. Eu não fiz comentário no 2 porque, como comentarista, ele elencou de forma muito clara que ponto A, B, C e D, eu acho melhor do que qualquer comentário também. Ele diz o seguinte: todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. B. Receberam permissão para reedificar o templo. C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então aqui é todo um contexto daquilo que Deus prometeu e do acontecimento, ok? Assim, partimos então para o último tópico, lembrando sempre que o nosso propósito aqui não é dar uma aula completamente desenvolvida, mas apontar questões que sejam mais específicas para você, a partir delas, expandir o seu pensamento sobre o assunto e sobre a lição. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Aí a gente tem o seguinte: nesse terceiro tópico, o comentarista não colocou uma introdução, por isso eu coloquei apenas os 3 pontinhos aqui. A gente parte direto para o ponto 1. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Trecho selecionado, talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Olha que interessante. Quem passa a conhecer a Deus experimenta atos de bondade, santificação e justiça, como aconteceu com Ciro. Então, aqui tem um ponto importante para você, por exemplo, desenvolver a sua capacidade imaginativa, né? Porque tem muitas questões na Bíblia que a gente não tem a resposta completa de como o acontecimento se deu nos seus detalhes. E aí você precisa olhar para a cena e começar a imaginar, para quando você precisar explicar para alguém, você ter também um repertório maior daquilo que você está abordando e explanando para a pessoa. Então ninguém sabe como isso aconteceu, mas pode ser como o comentarista falou aqui, ele teve contato com Daniel. Daniel é um homem extremamente espiritual, sábio, tá? Não era só espiritual, era sábio, tinha sabedoria, era de um intelecto também muito desenvolvido. Ele, de repente, teve uma grande influência sobre a vida de Ciro. É um caminho para se pensar. Você pode pensar numa outra coisa e propor, você que é professor, para os seus alunos. Aí a gente parte para o ponto 2, tá? Esse tópico só tem 2 pontos, como o anterior, e diz o seguinte: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor, Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. E aí que eu coloquei aqui o seguinte: Deus não está preso em um modelo de relacionamento, de modo que ele pode se relacionar com quem quiser, do jeito que quiser. Então aqui, o que eu proponho como uma questão para se pensar, você que é aluno, está estudando, você que é professor, na seguinte questão: nunca, em hipótese alguma, tente engessar Deus num modelo que você aprendeu. Ok? Porque Deus não pode ser definido, ou seja, você não pode enquadrar Deus e dizer, ó, Deus atua assim. Porque ele pode atuar assim do jeito que você está falando, mas ele pode atuar também de uma maneira que você jamais imaginou. Ele pode, por exemplo, ter um encontro com uma pessoa que nunca na vida deu atenção para o evangelho e de repente no momento da morte, sem a intermediação de ninguém, de nenhum homem, nenhum pastor, nenhum crente, nenhum evangelista, sem a intermediação de nenhuma pessoa, Deus pode se apresentar àquela pessoa que está falecendo e salvá-la.
Quem vai dizer que não? Olha o encontro de Jesus com Paulo, por exemplo, não é? Jesus apareceu para ele em visão. Não teve alguém que pregou para Paulo, não teve intermediação de um homem. Jesus tratou diretamente com ele. Então, quando você prende Deus no modelo, por exemplo, o modelo de igreja, o modelo denominacional, ok? E aí você acha que Deus só age daquela estrutura, você tem que tomar muito cuidado, porque de repente você pode estar se enganando a você mesmo, porque Deus atua de várias maneiras. Eu não estou aqui querendo dizer as maneiras em que Deus atua, mas dizendo que ele não atua somente da maneira que você foi ensinado, da maneira que você pensa. Então, reflita bastante sobre isso, que você vai encontrar muitos casos na Bíblia. Você pode ver, por exemplo, o sogro de Moisés, né, Jetro, que era sacerdote de Deus em Midian, deu conselhos importantes a Moisés, né, e não pertencia ao povo de Israel. E ao longo da história você vai encontrar, por exemplo, Esther, que se casou com um rei que não tinha relação com o povo, ou seja, não era crente, né? Possivelmente adorava a outros deuses, e ali o casamento dela com ele foi um ponto importante para que o povo não fosse destruído. Então tem uma série de coisas ao longo das escrituras que devem ser levadas em consideração para a gente nunca tentar prender Deus nos nossos modelos e aí ficar até de certa forma engessar a nossa vida, né? Achar que a gente nem mesmo pode se relacionar com pessoas que não são do nosso meio, porque aquilo de alguma maneira vai nos contaminar, e aí entra uma série de questões como preconceito. Eu estou aqui dando caminhos para você pensar, entendeu? Não estou fixando nada, apenas propondo, ok? Assim a gente chega ao final desta lição, lembrando, propósito aqui não é uma lição desenvolvida, mas marcar pontos, né? Colocar em relevo pontos importantes para que você mesmo faça o seu estudo e cresça, né? Esse é o objetivo. Eu não gosto da ideia de formar repetidores, né? Repetidores de outras pessoas, mas formar pensadores, gente que olha para as coisas e consegue enxergar um caminho e cresce, e depois lá na frente possa ajudar outras pessoas a crescerem. Quanto à conclusão dessa lição, ela não tem. A revista possivelmente foi escrita num tempo em que não se fazia conclusão, eu acho que é isso. E por isso ela não tem esse item de conclusão em nenhuma de suas lições, ok? Então, eu espero de alguma forma ter colaborado com a lição de vocês. Desejo a todos uma excelente aula. A gente está vivendo ainda um período de pandemia, onde não temos a possibilidade de estar na IBD presencial, mas você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, mandando o link. Você pode preparar a sua aula, gravar a sua aula e mandar para outras pessoas também. Tem muitas maneiras da gente continuar estudando. Então, desejo a todos uma excelente aula, e se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Deus abençoe. Até lá.